O tema é livre, eu estou feliz de receber Cleto Coelho, missionário da comunidade Canção Nova, que eu estou vendo que está com novidade, que o Tem Jeito ganhou agora, LPO, livro para ouvir. Como é que você está, Cleto? Seja muito bem-vindo. Tudo jóia, eu sempre no programa Tema Livre. Não sei por quê. Livre. Só Deus para te esclarecer, meu filho. E eu gostei da apresentação que você cogitou aí, né? Um padre, um psicólogo e um clero. Mas isso eu falei no bastidor, Sim, para a história. não tem problema, gostei. Seja muito bem-vindo. Como é que está a família? Bem, na luta, né? Para quem não sabe, é importante saber que você é casado há quanto tempo? Esse ano, 16 anos. Não é errado na cara, Não. de pega. Quantos filhos? Que 3 idade filhos. Que idade estão seus filhos? A Rebeca vai fazer 15 em dezembro, o Davi fez 12 em abril e a Sofia vai fazer 8 em julho. E a Rebeca já está falando de namoro? Fala. Mas eu já... Faz tempo que eu trato de um assunto com ela. Tá. Sexo gera vida. Já passei a responsabilidade. Para derrubar muito, né? E ali a gente vai conversando e tal, então não tem problema. Beleza. Obrigado por estar aqui, viu, meu querido? Bem, minha gente, está aqui o Cleto para responder a sua pergunta. Esses 3 amigos que sempre recebo aqui no Trocando Ideias não tinham tido a oportunidade de se encontrar. Eu estou feliz também por causa disso. O Cleto já conheceu o Ellison, que é psicólogo, já está com a gente já há algum tempo aqui no Trocando Ideias. Como é que está a luta, meu amigo? Tudo bem, graças a Deus, Ricardo. Mais uma vez, uma alegria estar aqui também com vocês, né? Eu acho que conhecendo aí o Cleto, o padre, uma alegria muito grande, né? Uma honra. Prazer todo meu, e eu aproveito para comunicar a você que o Ellison, ele está sendo um dos colaboradores oficiais do facebook.com/namoro cristão. Tudo aquilo que você sabe que o namoro cristão ele é construído através de um grupo. Então são grupos de jovens casais, noivos e namorados e psicólogos que estão junto com a gente no grupo Namoro Cristão. E a gente está montando uma equipe muito bacana. O Ellison uniu-se a nós. Ele tem tratado especialmente de educação sexual. Então, continue acompanhando o facebook.com/namoro cristão, porque você vai conhecer mais de perto o trabalho do Ellison, e o Ellison também, porque está lá também o endereço dele, para que você faça contato. Obrigado, viu, querido? Tema livre, graças a Deus, eu sempre gosto de dizer, porque de fato é verdade. A gente precisa ter... toda a família precisa ter um padre amigo, um padre próximo, um padre que conheça a história da família, os familiares. E o padre gosta de ser convidado. Tem aquela história que comi como um padre, mas é um papo meio furado para contar, na verdade, uma coisa muito linda, que é um sacerdote, a refeição com uma família. O que é uma refeição? É um momento de encontro. Então, a gente não pode conversar sobre as coisas que a gente fala aqui sem um padre para nos ajudar. Padre Anderson, seja muito bem-vindo, a sua bênção. Deus abençoe, muito obrigado, Ricardo. Também Deus abençoe a cada um que está aqui, a cada um que está nos acompanhando. E como Cleto, pelo incrível que pareça, também eu estou aqui sempre com o tema livre. Então fazemos companhia, né? Como o Ricardo disse, é a primeira vez que nos encontramos nós 3, mas também só com o tema livre. E é interessante isso que você disse de comer como padre, porque eu me sinto assim, orgulhoso, digamos. Porque como que o padre come? Ele reza antes e reza depois. É assim que se come como padre. Gostei dessa história, padre. Muito bem. Priscila Canão, estreando com a gente aqui no Trocando Ideias. Eu, pelo menos, não tive a oportunidade de receber você. Seja bem-vinda, viu, querida? Muito obrigada, estou aqui, né, para poder estar com quem está no Twitter, você que quer twittar, que você que for entrar no Facebook, aproveite, faça sua pergunta para movimentar o programa. O e-mail é trocandoideias@cançãonova.com e o Twitter @p_trocando_ideias. Ok, obrigado por sua presença. E é muito importante que todos nós nos identifiquemos, tá bom? Que você nos diga seu nome, sua cidade, seu estado. Se você deseja não se identificar, você avisa os nossos atendentes que nós vamos cuidar disso com todo carinho para salvaguardar a sua identidade. Beleza? Aqui no estúdio tem gente muito querida que já veio para o PHN. Muita gente já veio para o PHN, não é isso? A grande maioria. Tem gente de Valinhos, São Paulo, Caçapava, São Paulo, Valença, Rio de Janeiro, Belém do Pará, Ribeirão Preto, São Paulo, Rio Claro, São Paulo, Serra, no Espírito Santo e Caxias, no Rio de Janeiro. É isso mesmo? Todo mundo dá um tchauzinho aí? Todo mundo aparecer na TV Canção Nova? Muito obrigado pela presença de todos. Vamos começar então, minha gente?
Eu vou começar com quem? Vou começar com você, Ellison. Vamos lá. Ellison. E, Pri, à medida que chegarem perguntas, pode me atrapalhar aí, que não é atrapalhamento nenhum, nunca. Já tem perguntas aqui, Já tá? tem- Então, a próxima você já escolhe para quem será. Ellison, só para a gente dar o nosso chute inicial. Esse nosso amigo, eu não vou dizer o nome dele não, embora ele tenha se identificado, é porque tem confiança na gente. E ele conta o seguinte: eu tenho 39 anos, faz 3 anos e 9 meses que eu deixei de beber e deixei de usar drogas e deixei de fumar há 35 dias. Eu gostaria de saber se necessariamente para segurar isso, essas minhas decisões, eu precisaria de um acompanhamento psicológico. Então, Ricardo, a gente sabe que o vício... É Luiz Carlos o nome dele. Tá, o vício, Luiz Carlos, ele age diretamente também no nosso organismo. Então, são substâncias que afetam, né, o processamento cerebral. A partir do momento que você deixa de usar essas substâncias, você tem aquilo que a gente chama de crises de abstinência. É importante, se você, por exemplo, já há 3 anos já sem o uso de drogas e bebidas, com certeza você já deve estar aí bem mais tranquilo com relação a deixar esse vício. Agora, a questão do cigarro, você vai observar se você vai ter essas crises de abstinência ou não. Se for difícil lidar com essas crises... Quais são os sinais de uma crise de abstinência? Nervosismo, a pessoa fica muito ansiosa, né? Afeta o sono, afeta a pessoa fica muito agressiva, afeta também o apetite, a alimentação, o relacionamento. Bom, são várias questões que, se a pessoa se dificultar muito, é importante que ela faça um acompanhamento psicológico e até mesmo com medicamento. Que seria o acompanhamento psiquiátrico. Psiquiátrico, exatamente. Ok. Em alguns casos isso é necessário. Obrigado, querido. Eu quero lembrar a você que tanto eu, como Cleto, como Padre Anderson, também estamos recebendo você em nossos endereços aqui no Twitter. Meu endereço no Twitter é @RicardoSaCN. Você pode enviar sua pergunta para o Cleto no @Cleto Coelho e para o Padre Anderson... Esqueci o resto. Padre Anderson CN. E você pode participar conosco assim. Um abraço para o Roberto Faria, meu irmão, amigo, nos acompanhando em São Paulo. Priscila, para quem é a próxima pergunta? A próxima pergunta é para o Padre Anderson Marçal. Vem o Wender Vinícius de São José do Calçado, Espírito Santo. Ele diz assim que é dessa cidade, mas estuda atualmente no Rio de Janeiro. Ele quer saber do Padre Anderson Marçal e também dos demais convidados sobre o batismo. Ele diz assim que nós nos tornamos parte do corpo místico de Cristo, que é a Igreja, de modo infalível. Gostaria, diante disto, de saber como esta verdade se concilia com a situação de excomunhão, quando o fiel se afasta por vontade própria da Igreja. Eu digo que uma vez filho, ele não deixa de ser filho. O batismo, ele nos insere, como foi dito, né? Foi bem dito, inclusive, nos insere no corpo místico de Cristo. Mas isso não quer dizer que você não esteja fora da casa. Eu coloco dessa maneira. Você, por algum motivo, você saiu da casa dos seus pais. Você não deixou de ser filho. Porém, você não tem a proteção da casa dos teus pais. Uma excomunhão mesmo, por uma pessoa que seja batizada, porque a excomunhão é para alguém que é batizado, ou seja, alguém que faz comunhão com o corpo místico de Cristo. A realidade do ser, ou seja, a pessoa é filha de Deus, essa ninguém tira, nem mesmo a excomunhão. Porém, você não está protegido, ou seja, você não terá, como diz inclusive o Concílio Vaticano II, você não terá os meios para a tua salvação. Então, somente quem pode dar a excomunhão, aliás, quem pode retornar uma pessoa à excomunhão, da excomunhão é a igreja. Ou seja, é a igreja que abre as portas para que você tenha a proteção de estar na casa dos seus pais. Você não deixa de ser filho, porém, você está fora da casa dos seus pais. Isso é uma excomunhão para quem é batizado. Obrigado, Padre. Para que a pergunta? Ana Paula Martins pergunta para o Ellison. O que fazer quando você descobre que o seu marido tem distúrbio bipolar? Bom,
Na verdade, o diagnóstico de distúrbio bipolar, ele deve ser um diagnóstico dado por um especialista, geralmente um psicólogo ou um psiquiatra. É importante que esse diagnóstico se confirme, né? A gente sabe que existe também, mesmo no meio médico, dificuldades, às vezes, de se diagnosticar o distúrbio bipolar. Uma vez diagnosticado, é óbvio que ele precisa de tratamento, e muitas vezes o tratamento é medicamentoso. O que fazer, na verdade, as pessoas que estão próximas a essa pessoa é saber considerar que a pessoa está enferma, né? E muitas vezes é um distúrbio, um transtorno que não tem uma cura. Às vezes, a pessoa tem que fazer um tratamento sempre, e às vezes, se realmente, dependendo de cada caso, dependendo do tratamento, a pessoa consegue lidar com a bipolaridade. Então, eu enfatizo muito nisso, nessa questão de se confirmar realmente se o diagnóstico é esse. E, no caso, ela complementa, ela pergunta também ao padre Anderson se, no caso, como ela não tem filhos, se é um caso de nulidade. Se ela pode, como assim? Se ela está dizendo aqui, eu não sei se quero continuar, porque não tenho filhos, e quero saber se eu posso recorrer à nulidade. Por conta desse transtorno bipolar que o marido dela tem. Primeiramente, na questão da nulidade, existem várias questões bem sérias, né? Se o marido dela ele adquiriu isto, né, esse transtorno bipolar, durante o matrimônio, ela casou na saúde, na doença, na alegria e na tristeza, até que a morte separe. Se ele escondeu isso dela, ou seja, se ele sabia dessa realidade, mas ele escondeu essa realidade dela, ela terá todos os elementos para declarar o sacramento nulo, porque não houve sinceridade da parte do marido. Pelo menos um elemento importante. Pelo menos um elemento importante. Mas a questão é bem complicada, porque não é visto apenas esta realidade, ou como ela está pensando, não é visto somente o fato dela não ter filhos. Então, a questão da nulidade precisa se ver também, claro, né? Cada caso é um caso. Eu vejo que a coisa mais fácil neste caso, não existe uma regra, pode ou não pode, porque precisa ser avaliado outras situações que dizem respeito a ela. Então, seria interessante que ela buscasse até mesmo o pároco ou o bispo da região dela, para que seja encaminhado ao tribunal eclesiástico da diocese dela e ali poder estudar o caso, né? Não é simplesmente dito. Obrigado, padre. Eu vou já com você, Pri. Cleto, antes da sua pergunta, só um pequeno comentário seu, Elson. É impressionante, porque cada vez mais a gente entende que pessoas que julgam possuir problemas psicológicos ou psiquiátricos graves, digamos assim, a família inteira precisa se envolver, porque o que eu começo a observar é que essa senhora, ela também precisa de uma ajuda psicológica para compreender o que está acontecendo. Perfeito, Ricardo, perfeito. A gente sabe que precisa, e hoje a psicologia também avança nesse sentido. A gente tem uma área de estudo, uma linha de estudo que é a psicologia sistêmica, que é trabalhar justamente a família. Perfeito. Né? Então, você, por exemplo, você tem um caso de bipolaridade na família, você chama os outros membros da família para que eles compreendam o que é a doença, compreendam o que é o transtorno, como é o tratamento, como é o comportamento, né? E principalmente essa questão de bipolaridade, não só, mas várias doenças psíquicas têm se tornado muito populares, e as pessoas às vezes começam a enquadrar os outros nessa coisa. Fulano é bipolar. Então, por isso que é muito importante um acompanhamento muito sério, né? Talvez, né, de repente, a ponto dela chegar a pensar em separar, puxa, parece que as coisas não estão muito claras para ela, né? Ela precisa de ajuda. É bom ela procurar uma orientação junto com o marido, vai num psicólogo familiar, conversa sobre o assunto, para poder entender, porque também não é um bicho de 7 cabeças. Obrigado, Ellison. Cleto, querido. Nesse ponto aí, eu vejo que... Você tem também o que dizer, amiga? Não, eu digo assim, Vai lá. que eu não sei até que ponto existe uma barreira, porque procurar um psicólogo ou procurar um psiquiatra, às vezes se torna algo muito difícil para as pessoas, entendeu? E também um só ir procurar dificulta, porque precisa de a família... Tipo, o marido manda a mulher ao psicólogo, ou vice-versa.
eu acho que o interessante, aí entra um pouco do orgulho, né? Não, eu não preciso de psicólogo, não preciso de psiquiatra. Não. É melhor você procurar o médico. É você que está doido, é você que está louco. E aí não, é uma necessidade, é um remédio. E aí estão aí os profissionais à disposição. Vale a pena. Ok, Cleto, tem uma pergunta para você. Esta mãe, que eu não vou dizer o nome dela, ela é do Rio de Janeiro, é nossa sócia, assim, pelo boleto bancário. Obrigada, viu, querida? Ela diz o seguinte: Cleto, como é que eu faço? Meu filho e eu, ele está envolvido com álcool, ele não acredita que tenha problema e também não aceita nenhum tipo de tratamento. O que eu faço com ele? 2 coisas. Foi o que minha mãe fez comigo: rezar e amar. Porque ele se diz numa situação de que ele não tem problema. Está tudo jóia para ele. Então ele está vivendo um tempo. Eu acredito que chegará um momento que ele vai cansar de beber. A pena que ela não diz a idade dele, né? Mas, em todo caso, continue, por favor. Porque chega um momento que a droga cansa, a bebida cansa, a vida de prostituição cansa. Agora, tem uns que vai bastante tempo. São né? incansáveis. Tem uns que são incansáveis. Mas eu acredito na transformação e o mais difícil é para a mãe. Aguardar, esperar, a paciência. É porque essa receita que você dá, ela requer um outro ingrediente, que eu considero que seja o que vai dar a liga, que é a compreensão do tempo do outro. Tempo todo. Não é? Por mais amor e por mais oração que eu injete em alguém, eu tenho que compreender que os frutos disso vêm no tempo que não é o meu, e sim o tempo da pessoa. Tempo da pessoa. E entra aí também a liberdade, né? Porque às vezes a pessoa... Ai, meu Deus, é tudo isso. Vai entrando um tanto de coisa e a pessoa vai cansando. Será que Deus não está escutando as minhas orações? Não, Ele está escutando. Só que Deus deu o livre-arbítrio para cada um. Deus quer transformar a vida da pessoa. Uma pessoa está bem do jeito que está, então. Aí envolve paciência, aguardar o tempo de Deus, que é diferente do nosso. Um dia como 1000 anos como um dia. Muita paciência, viu, mamãe? Mas aguenta firme, tem jeito. Ok, obrigado, querido. Daqui a pouco a gente fala sobre o Tem Jeito, que é o livro do Cleto Coelho. Um abraço para o doutor Roque Savioli, que acompanha a nossa programação. Obrigado, doutor Roque. Estou tentando, inclusive, esses dias falar com o senhor, tá bom? Vou te ligar. Para quem é a próxima pergunta, querido? Para o Padre Anderson. O Padre Anderson está rindo de mim, que a gente fica dando recado aqui, né, Padre? É aproveitar que é tema livre. Família, é tema livre. Qual é a pergunta, querida? É do Rômulo Pena. Ele diz assim: olá, sou casado na igreja e gostaria de saber se há alguma restrição da igreja sobre usar lubrificantes íntimos na relação sexual de um casal católico. É pecado ou não? Gostaria de uma explicação. Primeiramente, precisa se ver o porquê que se usa o lubrificante. Porque existem casos clínicos, por isso, aí nós voltamos à mesma questão anterior. Cada caso é um caso. Aqui é uma situação bem delicada, porque vai daquilo que são as motivações, o porquê que está sendo usado. Como ele não especificou o porquê, eu acho que ele não vai especificar publicamente o porquê, então, a princípio eu digo, não é aprovado pela igreja, porque serve como um estímulo ainda maior. Mas precisa se ver primeiro o porquê que se usa, que às vezes é um caso clínico, às vezes a mulher ela tem o seu ciclo menstrual extremamente irregular e precisa de certa lubrificante até para que eles possam ter uma vida sexual ativa. Mas como ele não especificou o caso, eu digo que apenas como um estímulo maior para um gozo maior ainda, a igreja não permite. Uma vez um casal me perguntava, não aqui no Trocando Ideias, mas me perguntava sobre o que se pode fazer durante a relação sexual, o que é proibido e o que não é. Nós conversamos sobre isso e depois eu terminei a conversa dizendo para ele que ele ficasse bem atento, que o mais importante não é nem o que é pecado ou o que não é, o que pode ou o que não pode, mas que sentido tem isso para vocês? Justamente. Qual é o sentido que é o uso do lubrificante ou não, ou esta posição ou não, é encontrar o significado a dois. Até porque a igreja ela vê na relação sexual dentro do sacramento do matrimônio essas duas realidades. A primeira, a realidade unitiva, ou seja, de unir o casal naquilo que se diz o uma só carne.
né? Claro que uma só carne na relação sexual, ela tem que ser resultado de uma só carne na vida, nas outras 23 horas que sobram do dia. A primeira realidade é essa unitiva. A segunda realidade é a procriativa, aquilo que o Cleto diz para a filha dele. Sexo A relação gera sexual, ela deve ser aberta à vida. Então, uma vez que tem essas duas realidades, seja ela unitiva e seja ela procriativa, essa é a relação sexual dentro de um sacramento matrimonial, que seria o sexo normal, natural. E também é o seguinte, né, Ricardo? Vai entrando lubrificante, depois vai entrando outras coisinhas, vai entrando que vê, tem um arsenal de coisas. Todos os estímulos possíveis. O sex shop tá tudo aí. A não ser que o casal, não vamos falar em questões de sex shops, a não ser que o casal tenha, de fato, esta necessidade de uma estimulação que seja, de fato, profissionalmente orientada. Obrigado, querido. Ellison, essa mamãe está preocupada, ela é de São Paulo, pede para que eu não diga o nome, e diz assim, meu filho tem 7 anos, eu não sei como agir nessa situação, tenho visto ele muitas vezes com as mãozinhas dentro das calças, ele está com as mãos nos genitais. Sim. Ele Bom, tem 7 anos. Então, 7 anos a gente sabe que é uma idade em que a criança está se conhecendo, né? Ela está se descobrindo, ela está descobrindo também as zonas erógenas. O que são zonas erógenas, né? São aqueles lugares do corpo onde a gente sente prazeres sexuais. É lógico que uma criança de 6 anos ela não está formada biologicamente. Esse não é o foco dela. Esse não é o foco dela, ela não está pensando na questão sexual. Mas ela sabe que ela sentiu algum estímulo, algum certo prazer, mas não tem nada a ver com a questão sexual. Os pais não precisam ficar preocupados, né? Ou seja, com a ereção, né, que os menininhos têm. Isso é tudo coisa normal do desenvolvimento da criança. Ok. Né? Concretamente, Sim. aconteceu a cena. O que um pai e uma mãe devem fazer numa hora dessa? É mais uma questão de educar para o convívio social, né? Olha, né, você está indo na igreja, né, não vai enfiar a mão na calça, né? Tipo assim, né, o lugar que você está, mas não essa coisa, porque eu vejo às vezes muitos pais preocupando muito com a questão sexual e os pais colocam o problema na cabeça da criança. Né? A criança ela está agindo de uma forma normal, natural, então deve agir de uma forma normal, natural também. E se for, no caso, educar para o comportamento, não com foco na questão sexual, mas com foco na questão comportamental. De fato, existem questões em que, na verdade, quem mais precisa de ajuda são os pais. Sempre. Ok, Edson, muito obrigado. Vamos continuando essa conversa em casa, tá bom? Esse é o combinado. Priscila, você tem pergunta aí? Tenho, para o Cleto. Pro Cleto é que enfim, né, Priscila? Você Tem ao mais Cleto? perguntas, tem gente falando do livro dele, por que ele escolheu o tema Tem Jeito, e a mesma pessoa está perguntando para Ok. o Cleto, gostaria de saber se a igreja é a favor do Viagra. Oi, Cleto, você está aí, meu amigo? Pensando, né? Porque o padre seria bom responder essa aí. Mais fundamentado. Eu poderia falar assim, eu passo. Mas não tem essa regra aqui. Não passa. Não tem os universitários, nem os especialistas, é contigo mesmo, rapaz. Ó, sinceramente, eu não sou a favor do Viagra. Com qual finalidade você diz assim? Que você não é a favor do Viagra? Porque também tem duas situações. Ou o homem não está podendo, aí teria que buscar uma ajuda de um sacerdote, de um psicólogo, um médico e tal. Ou o homem não está... Ele está vivendo uma disfunção erétil, por Isso, exemplo. não tá conseguindo, ereção e tal. E isso está afastando o relacionamento do casal. Esse é um ponto. Outro ponto, pode-se entrar na realidade da tara também, né? A todo momento, dá-lhe Viagra, entendeu? Quer dizer, Um descontrole daí. Teria que ver. Aí eu passo a bola para o padre. Antes de passar a bola, eu só queria falar sobre os homens que enfrentarem de alguma forma um problema com disfunção erétil. É bom procurar uma ajuda médica. É bom procurar um urologista, não é, que é o médico, em primeiro lugar, indicado para recebê-lo. Padre Ellison, por favor, fiquem à vontade. Eu digo Quer dizer, primeiramente... socorro. Eu digo primeiramente que, como no caso anterior, nós estamos tendo uma sequência, né, de vários
várias perguntas como essa. Mas a igreja, a princípio, ela vai olhar o caso da pessoa, como o Cleto disse. Se é uma situação que está colocando em risco a vida sadia do casal, em todos os sentidos, é claro que a igreja ela vai olhar com carinho. Eu digo a igreja que procure as autoridades da igreja, o bispo, essa a autoridade, que vai olhar com carinho e ver o caso se realmente é. Se é uma outra realidade, por exemplo, se dentro do matrimônio seria algo que, ou uma tara, podemos dizer, né, apenas. Então precisa ver que caso que é esse. Se é um senhor, né, digamos assim, porque a Viagra normalmente é mais visto pelos senhores de idade. Se é visto pelo senhor, que já não está mais tendo a sua ereção. Mas a pergunta é, e a esposa? Ela está ainda tendo, digamos assim, o prazer sexual? Porque o homem, ele pode pensar apenas nele. Os dois estão incomodados e os dois estão em comum acordo. São essas coisas que precisam ser vistas. Então, o que a igreja diz, o que a igreja não diz, precisa avaliar o caso um pouco mais profundo. Okay, obrigado, Ellison, por favor. Obrigado, padre. Vale a pena dizer para as pessoas tomarem muito cuidado com drogas que são propagadas, né? Você não faz propaganda de droga, como é o caso, por exemplo, do Viagra. Porque o Viagra ele é um medicamento. É um medicamento, né? E é vendido como uma solução de problemas, né? Que todo mundo que quiser pode ir lá comprar. Então, a gente tem que ter muito cuidado, não só com relação ao Viagra. Existem muitas propagandas de remédios, de tratamentos médicos, para trabalhar, resolver disfunção erétil, disfunção sexual. Então, e a gente sabe que muitas vezes a causa é psicológica, é uma causa humana, é uma causa de relacionamento, é uma causa afetiva. Então, as pessoas precisam ter muito cuidado com isso e olhar com carinho, né, para aquilo que está, para as necessidades que elas estão vivendo no casamento. Muitíssimo obrigado. Eu aproveito para apresentar que o programa Trocando Ideias está preparando um programa com o título A Saúde do Homem, onde nós vamos tratar de andropausa, disfunção erétil. E qual é o outro tema, Ellen? Lembra? É andropausa, disfunção erétil e ejaculação precoce. Ok? Vai ter um programa especial sobre isso. Semana que vem? Semana que vem, então, eu sei que você não vai perder.